Ok, então, começando a gravação da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, Paloma, mas antes só fazer esse recuerdo, fazer essa rememoração do que foi dito. Nesse momento, a gente começa um segundo ciclo na disciplina. Nesse novo ciclo, a gente vai trazer convidados externos à disciplina e ao próprio curso. Então, no primeiro momento, nós discutimos os termos básicos da disciplina, não é? Mediação e cultura, e agora a gente vai começar a trazer pessoas para abrirem um pouco para nós essa relação entre mediação e cultura. Então, a primeira convidada é a Paloma Graf, que vem falar para nós dessa relação com a área do direito. Então, eu vou apresentá-la bem brevemente mesmo, que ela mandou uma síntese bem sintetizada do seu currículo. Então, Paloma Machado Graf é advogada e pesquisadora. É doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mestre pelo mesmo programa. É bolsista da CAPES, facilitadora e instrutora do curso de Justiça Restaurativa pelo Tribunal de Justiça do Paraná e Ajures. É coordenadora do Grupo de Estudos em Justiça Restaurativa, o GEJUR. E é autora, organizadora desse livro que vocês receberam o primeiro capítulo. O livro está todo disponível. Quem tiver interesse, né, Paloma? É só buscar na internet e baixar, é gratuito. E foi por esse livro que eu cheguei na Paloma. Eu peguei o livro, adorei o livro, fiquei encantada com o livro. E aí eu comecei a seguir o Jejur no Instagram. E aí, pronto, daí fomos. E eu participei esse ano desse grupo de estudo organizado pela Paloma e foi uma experiência muito, muito, muito boa. Então, agora passo a palavra para você, Paloma, e depois a gente conversa mais. Então, obrigada, Diana. Bom dia a todos e todas e todos. Eu fico muito honrada e feliz de estar aqui hoje com vocês. Vou tentar falar um pouquinho devagar, apesar de eu ser bem acelerada, acho que vocês vão ver, mas podem sempre dar um toquezinho. Eu fiz um slide aqui, eu posso compartilhar, Diana? Eu vou já tentar colocar aqui. Isso. Eu acho que... Vou esperar um pouquinho aqui, que ele já deve estar abrindo aí para vocês. Quando a Diana fez o convite, né? E ela falou que eu tinha uma meia horinha para falar e depois abrir para perguntas, né? Eu falo, é quase impossível eu conseguir falar em meia hora, mas eu juro que eu vou tentar. E se eu acabar passando, já peço desculpas adiantado e a gente pode parar e falar, não, vamos abrir agora para perguntas mesmo, sem problemas, que eu acho que realmente a ideia é que a gente faça essas trocas, né? Conseguir trazer possibilidades de diálogo sobre esse assunto. E confesso que eu estou encantada e até curiosa com essa graduação, me chamou muito a atenção sobre essa possibilidade de uma graduação mesmo, né, de uma formação específica numa área da mediação, mas com diversos contextos, né, que não é uma mediação judicial, não é uma mediação específica, né, tem várias articulações, e isso também tem muito a ver com a justiça restaurativa, com o que a gente tem tentado trazer para dentro do GEJUR, que é um grupo de estudos crítico, né? A ideia é de que a gente possa articular, estudar sobre a justiça restaurativa, mas com os pés no chão, mas o coração lá em cima, né? Tentando sempre usar a criatividade, a tensionar os nossos limites e também pensar o impensável, né? No sentido de articular ideias que talvez nós pensássemos que fosse impossível de uma aplicação, mas, ao mesmo tempo, ter essa, não um otimismo, mas essa vontade realmente de encontrar caminhos diferentes para que a gente possa ter resultados diferentes. Porque, pelo que a gente tem visto, não estão tendo resultados todos esses meios ou métodos ou metodologias, né, a forma que
talvez nominem isso, de lidar com questões sociais que estão prejudicando as nossas relações humanas, não só criminalidade. Então, eu não vou focar só na criminalidade aqui, apesar de ter um campo da justiça restaurativa muito forte nesse aspecto, mas dizer que até essa construção do que nós entendemos por crime é muito cultural, é muito social, né? O que nós entendemos como crime aqui no Brasil não é em outros países e vice-versa, né? Então, essas questões acabam se confundindo do que é crime ou do que não é, do que é uma relação permitida ou não permitida socialmente, né? Então, trazer essa mediação realmente, então, entre essas áreas aí para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E não tem como a gente pensar e falar, então, sobre o que é justiça restaurativa sem a gente iniciar, pelo menos, com esses conceitos que alguns autores trazem já desse movimento articulado desde a década de 70, de alguma forma tentar sistematizar o significado ou a essência do que seria uma justiça restaurativa. Desde esse movimento que, aqui no Brasil, né, do movimento do judiciário, em 2016, com a resolução 225, de 2016, do CNJ, houve essa atribuição de um status à justiça restaurativa como uma política nacional judiciária. Então, ela está muito forte dentro do poder judiciário, sim, com a criação de resoluções, com a criação de portarias, mas não de leis, né? A criação de leis ainda é muito escassa, considerando a quantidade e a proeminência prática da justiça restaurativa dentro dos tribunais, né? A resolução é do CNJ, a única lei que fala mais especificamente é a lei do SINASE, que é em relação à utilização das práticas restaurativas junto com crianças e adolescentes, mas nos outros contextos ainda é algo que está sendo desenvolvido, está sendo criado, está sendo experimentado, né? Então, a partir dessa análise, surgiu diversos debates sobre o campo, qual seria o campo da justiça restaurativa e como que ela emergiu aqui no Brasil. Esse movimento judiciário foi muito forte, só que o CNJ só regulamenta o que está dentro do Poder Judiciário, né? A resolução do CNJ, ela não é capaz de regulamentar a prática restaurativa dentro de escolas, ou dentro das universidades, ou em outros institutos, ou outros órgãos, outros espaços que não sejam o judiciário. E muitos acabam utilizando a resolução por não ter outras formas, acreditando que a gente precisa de uma resolução, ou de uma normativa, ou de uma questão, né, mais positivada para nos dizer o que é justiça restaurativa ou o que não é justiça restaurativa. E é a partir dessa preocupação, realmente, né, de utilizar essa resolução que não dá conta de trazer a grandiosidade do que é a justiça restaurativa e da sua potencialidade em outras áreas, em outros espaços, é que nós começamos a construir, junto com o GEJUR, essa ideia de discutir a justiça restaurativa para além das instituições, pensar ela correlacionada à arte, a cultura, a política, aos movimentos sociais, a ancestralidade, as emoções, a fotografia, né? Todas as outras áreas que não estão e nem precisam ser regulamentadas, né? No sentido de que ela é muito viva, ela é orgânica, ela é adaptável, ela é dinâmica, né? Então, esses debates sobre a justiça restaurativa, com a resolução, ela surge mais especificamente, né, dentro dos tribunais, de uma forma de tentar, né, prevenir e erradicar as violências, considerando o amplo espectro que essa prática pode tentar atender no contexto brasileiro, seja ela como um processo muito similar com o da mediação judicial, né, ou não, também colocando outras possibilidades que ela tem dentro do judiciário, mas apesar de ter a resolução e de ter esses conceitos, a gente precisa compreender que não existe uma única forma para essa pergunta, o que significa justiça restaurativa.
né? São várias perguntas, são várias respostas para essa mesma pergunta, porque ela vai depender de quem pergunta e para quem responde, né? É preciso identificar o local, as pessoas, os sujeitos, os atores, o contexto, o tempo em que essa pergunta é feita. O que é justiça restaurativa? Se fosse no momento em que eles estavam sistematizando, principalmente no norte global, desse entendimento do que seria a justiça restaurativa, eles iriam ter esses conceitos, mas tentando delimitar, tentando encontrar uma resposta mais exata. Hoje já há uma noção de que a justiça restaurativa é um campo muito amplo e que o conceito, a inexistência de um conceito fechado ou unânime entre todos os pesquisadores não é necessário mais, né? Então, para alguns autores, a justiça restaurativa ela é um processo. Ela é um processo que acaba num encontro entre os sujeitos que estão envolvidos numa situação de conflito, seja ela considerada crime ou não, em situações relacionais, independente do que se nomeia aquilo que aconteceu, ou que houve um dano, ou que houve uma violência, ou que houve algum desconforto, né? Então, seria o entendimento de um processo que tem um método, que tem uma forma para lidar com aquilo que causou uma violência ou um dano, que por vezes podemos chamar de crime, ou às vezes podemos chamar de injustiça, né? Vai depender ali do contexto, que vai incluir todos os interessados naquela situação, na construção de uma decisão sobre o que deve ser feito com aquela situação, né? Então, é como se fosse algo mais, um caminho que tem uma forma esperando um resultado específico. Para alguns autores é isso. Outros autores entendem que justiça restaurativa ela não é um processo, somente um processo ou um método. Ela seria uma nova concepção de justiça, uma nova teoria de justiça, uma nova forma de se lidar com as situações que nós chamamos de crimes ou chamamos de violências, de injustiças, né, que não ignora o dano causado, né, que considera, né, as consequências daquilo que ocorreu para as pessoas, né, que foram afetadas, e ela até prefere a reparação aos sujeitos que foram impactados do que a imposição de uma pena aos sujeitos que cometeram aquele dano, né? Então, é um sentido de uma nova justiça que busca muito mais uma reparação, uma restituição ou uma reivindicação, focando no sujeito que sofreu o dano, do que numa imposição de castigo ao sujeito que cometeu aquele dano. E traz um ideal maior de responsabilização, que ela pode ser de diversas formas, desde que essa responsabilização parta dessa capacidade dos sujeitos de pensarem como vou reparar isso, como vou lidar com as consequências desse dano, não só focando em ser castigado ou ser punido, mas sim de ser responsabilizado, de assumir que cometeu aquilo e que aquele dano, ou aquele ato, ou aquela situação, ela precisa ser reparada de alguma forma. Outros ainda vão trazer que justiça restaurativa, na verdade, não é nem um processo, nem uma teoria de justiça, ela, na verdade, é um conjunto de valores, princípios, que ela, né, tá acima, é aquilo que ainda, né, que nós ainda não alcançamos, que é o que nos guia, esse conjunto de valores e de princípios que vão guiar qualquer forma, sem um processo específico, sem um método específico, mas que, desde que seja de acordo com esses valores, com esses princípios, né, vão transformar a forma que nós lidamos com os conflitos diários. Reconhece que o conflito é inerente das relações humanas, que o conflito sempre vai existir,
mas esses conjuntos de valores e princípios vão nos guiar a lidar com esses conflitos de uma forma diferente, que não seja por meio da violência, que não seja por meio da violência individual, social, mas que também não seja por meio da violência institucional, que seria uma imposição, né, de um castigo, de uma pena, de uma privação de liberdade, né? Então, foca muito mais numa ideia de cooperação, de trazer todos os sujeitos para compreenderem o que são esse conjunto de valores, o que são esses conjuntos esses conjuntos de princípios, para que a gente possa encontrar diferentes formas de lidar com os conflitos, sejam eles o que nós separamos, né, como criminal, como família, como relação civil, né, e aqui eu estou trazendo esses conceitos porque é um pouquinho mais da minha área, mas talvez para contextualizar, no direito a gente faz essa divisão que é puramente jurídica, né, na realidade ela não existe, né, porque os conflitos eles são todos conectados e estão ao mesmo tempo ocorrendo, né? Então, uma questão do que nós entendemos na área criminal não quer dizer que ela não vá afetar a vida familiar daquela pessoa, ou não vá afetar suas relações de trabalho, ou não vá afetar o seu psicológico, por exemplo, né? Mas no direito, infelizmente, a gente tem essa divisão, essa segregação de áreas, né? Então, eu só vou trazendo para poder contextualizar, mas considerando que os conflitos são, sim, esse grande espectro que se articula, que se atravessa, né, em todas as áreas. E também tem quem diga, por exemplo, que a justiça restaurativa ela é muito mais do que isso. Ela é um conjunto de valores, sim. Ela tem um processo a ser respeitado também. Ela também traz a ideia de ser uma nova concepção de entendimento de justiça, de uma nova teoria de justiça, mas, além disso tudo, ela pensa de uma forma mais holística, na transformação da sociedade, das suas estruturas, não só dos indivíduos, não só das relações individuais, mas da relação do humano com as instituições, a relação do humano com o meio ambiente, a relação do humano com todo, né, o mundo, com as questões que nós vivemos, com as violências estruturais, com as reparações históricas, né? Então, traz essa ideia de que ela busca uma diferente sociedade, a transformação da sociedade, que a justiça restaurativa faz parte de um processo amplo que vai ter realmente uma agenda ético-política, e por isso que ela não é que ela seja tendenciosa, mas ela tem alguns compromissos que são inegociáveis, como o antirracismo, como o antissexismo, né, em relação à homofobia. Ela tem um compromisso de lidar e enfrentar as estruturas se busca essa transformação da sociedade como um todo, né, que é a transformação e a forma da interação entre os seres humanos, né, e desses com o meio ambiente e com todos que estamos vivendo, né. Então, tem um conceito que é do Marshall, do Tony Marshall, que foi utilizado na resolução da ONU, que é o que é adotado também pela resolução do CNJ aqui no Brasil, que ele traz que a justiça restaurativa é qualquer processo colaborativo em que os atores sociais do conflito se juntam para dialogar sobre os danos causados e as consequências futuras. Esse é o conceito mais digamos assim, aceitável entre os estudiosos, mas ele já está defasado. Já não é um conceito que, nesses novos tempos de estudos de justiça restaurativa, tem ganhado força. Na realidade, ele tem sido superado porque ele não dá conta de lidar com questões que afetam essas questões dos danos, das consequências e das relações humanas, né? Tem um outro autor que fala, né, a dele, que diz que a justiça restaurativa é um mecanismo de justiça contemporâneo para lidar com crimes, disputas e conflitos comunitários limitados.
esse conceito já é limitado, né? Já trazer essa limitação de que somente em alguns casos querer dizer o que é ou o que não é e trazer a ideia de contemporaneidade à justiça, sendo que há diversos estudos e pesquisas que a justiça restaurativa, da forma que estamos aplicando hoje, ou que na forma que entendemos, apesar dela ser, sim, ter esses conceitos articulados e sistematizados a partir da década de 70, ela bebe de fontes ancestrais, ela traz esse resgate de formas de sociedades pré-estatais até, de como lidar com conflitos, seja por um ideal de justeza, né, nesse sentido de encontrar aquilo que é justo para mim, né, para cada indivíduo, reconhecendo que os indivíduos são diferentes, né, na busca do que vai trazer sentido de justiça naquela situação em concreto, né? Então, se busca hoje um ideal de justiça restaurativa, em que a justiça não é uma instituição, que justiça não é um órgão, que justiça é um valor. Aquele valor que nós buscamos para atender às necessidades daqueles sujeitos naquela situação em concreto, naquele momento, naquela circunstância, né? Esse sentido de justeza, do que eu entendo que foi, que respondeu às minhas expectativas, que atendeu às necessidades e proporcionou aos sujeitos a possibilidade de seguir em frente. Não é apagar o passado, não é ignorar e não é fingir que não aconteceu, mas sim lidar com o que ocorreu, reparar e responsabilizar e dar condições materiais para que sigam com dignidade, com a sua existência, né, com o exercício dos seus direitos. E por isso que eu tenho mais me voltado para esse conceito que o Walgrave traz desde 2012, que para ele a justiça restaurativa é um produto inacabado. E ela, de fato, é. Porque nós estamos construindo coletivamente o que entendemos sobre justiça restaurativa em cada contexto. Justiça restaurativa é nova, né, aqui no Brasil, apesar de 2016, né, tem aí alguns anos, 50, então, mas já está desde a década de 90, com o Dominic Bart, com o Pedro Escuro, com os outros projetos que já tiveram, mas ela é muito relativamente recente, relativamente nova, principalmente nessa construção de um entendimento de que justiça restaurativa, ela não pertence ao judiciário, ela é um espectro muito mais amplo. Então, ele traz que ela é um produto inacabado porque ela é uma construção coletiva daqueles sujeitos que vão aplicá-la. E que ela pode, sim, às vezes, ter significados diferentes. E o fato dela ter significados diferentes não significa que ela não seja restaurativa, né? Então, ela é um campo próprio de pesquisas que está à procura de maneiras construtivas de lidar com as consequências do crime. Sim, que o foco seria o dano e das violências na transformação da sociedade, da forma que nós interagimos uns com os outros, e isso inclui trazer para dentro desse espectro de criminalidade as causas da criminalidade. Então, traz a questão social para dentro desse processo, traz a questão cultural para dentro desse processo, de identificar o porquê do crime, o porquê da criminalidade, como é a relação do Estado com o seu cidadão, a relação do Estado com o sujeito, quais que são as condições dadas para o exercício da cidadania dessa população, o acesso aos seus direitos, à saúde, à educação, aos serviços públicos, né, ao atendimento da sua dignidade, da sua existência, né? Então, ela faz parte daí desse processo que procura a causa, mas também faz parte de uma agenda socioética e política mais ampla, dessa responsabilização, que não se tem como falar de enfrentamento de criminalidade se não falar sobre educação, se não falar sobre acesso à saúde, sobre o acesso aos direitos, ao exercício da dignidade, da cidadania, né, e que faz parte, sim, desse processo, e que uma coisa não está desconectada da outra, mas elas estão, né, em conjunto. Então, assim, saber esses conceitos
é realmente importante. A gente precisa saber o que está sendo dito do que é justiça restaurativa. Mas há um grande espectro de abordagens e entendimentos que são diferenciados e que pode, às vezes, acabar entrando em conflito com alguns entendimentos, por exemplo, do que nós adotamos ou importamos do norte global, de pegar algumas respostas ou, às vezes, alguns conceitos que não fazem sentido para o nosso território, que não fazem sentido para as nossas necessidades ou do que nós estamos buscando, nesse nosso sentido de justeza, realmente, né? E por isso que a gente tem falado em sulear a justiça restaurativa, né? E o sulear vai muito mais do que trazer só uma visão do Sul, mas traz essa ideia de superar realmente qualquer maniqueísmo, essa ideia, né, de certo e errado, de norte e sul, né? Então, assim, a ideia do sulear a justiça restaurativa significa ultrapassar esses maniqueísmos, principalmente os geográficos, para que a gente possa construir diferentes conceitos e abordagens restaurativas que façam sentido para a gente, sem medo de construir esses conceitos e essas abordagens, né? E que elas estejam enraizadas nas circunstâncias que refletem a complexa realidade que nós vivemos, né? A partir do nosso território, a partir desse local que falamos, mas também não só limitado a ele. Isso não quer dizer que não utilizamos, por exemplo, as pesquisas do Norte Global. A gente usa, mas nós trocamos as lentes, como o Howard Zehr, que é um autor famoso chamado como o avô da justiça restaurativa, né? Ele tem diversos livros, ele fala, um nome dos livros dele se chama Trocando as Lentes. Então, a gente faz uma subversão aí, né, em relação ao título que ele traz, trazendo aqui para o Sul, e realmente troca essas lentes. Analisa as pesquisas pelos nossos olhos, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? De Frei Beto. Então, a gente faz essa interpretação suleadora dessas pesquisas, desses conceitos. Pegar o que realmente já foi estudado, o que já está posto, já foi construído, mas ver o que faz sentido, né? Aquilo que realmente vai trazer o atendimento dessas nossas necessidades, que vai atender, refletir essa complexa realidade que vivemos, para que a gente não adote apenas uma literatura, uma experiência local, e isso vale também para dentro do nosso próprio território brasileiro, que é um país continental, que é um país de diversidade muito grande, e que a gente consiga daí interpretar esses conteúdos a partir desse lugar, considerando as peculiaridades, os conhecimentos regionais, locais, e começar um movimento questionador. O sulear, ele é um movimento questionador, muito mais de perguntas do que respostas, de trazer, então, o que é justiça? Qual é o significado da palavra justiça? Né? Então, a ideia é como podemos falar sobre justiça restaurativa se não soubermos o que é justiça para esse território, para essas pessoas. E justiça de quem? Para quem? Para quê? Né? Muito mais do que se preocupar sobre o como a justiça restaurativa funciona, ou como a justiça restaurativa vai ser aplicada, é fazer essas outras perguntas, e principalmente do para quê. Para que queremos uma justiça diferenciada? Né? Qual é o propósito dela? O que ela objetiva atingir lá na frente, né? O modificar. Porque como os sujeitos, eles experimentam a ideia e o sentido de segurança e também de reparação de forma diferente, tendo em vista as suas diferentes e complexas narrativas, porque depende também do seu contexto histórico, político, social, a gente precisa distinguir e entender como esses signos, né, essas palavras, esse sentido de segurança e reparação reverberam nesses sujeitos, né, porque eles vão reverberar de diferentes formas, e isso vai influenciar a forma que se entende por justiça.
E é preciso levar em consideração a condição social, a condição econômica, geográfica, cultural e todos os atravessamentos, né, que seja de raça, de classe, de gênero, nesse contexto, para que se identifique o que vai dar esse sentimento de justeza para essas pessoas e se criar, então, uma diferente forma de fazer justiça. Então, quando a gente fala em sulhar, e daí trazendo nesse contexto daí brasileiro, e que às vezes também pode ser o latino-americano, né, se considerar daí também a grandiosidade e a diversidade no conjunto desse ideal de América Latina, é pensar que as práticas e as políticas, elas vão assumir diferentes formas, tanto dentro de um país como em países diferentes. Não se tem como adotar uma prática restaurativa da Bélgica. No. Alguém perguntou? Oi? Sadi, tenés que cerrar tu micrófono. Ah. Eu tô falando muito rápido, Diana. Deixa eu ver, acho que toda vez eu vou tentar dar uma acalmada. A ver, Rodrigo, Jorge, ¿se está entendiendo bien? Sí, señora, yo sí. Tengo unas preguntas, pero las voy a dejar para el final. Opa, já tem pergunta. Que bom. Mas, então, trazendo... não se dá para importar uma prática da Bélgica e trazer para o Brasil e falar que é justiça restaurativa. Porque ela vai ser colonizadora. Porque ela vai usar daí de uma prática que se coloca como subversiva e diferenciada contra-hegemônica e pega uma abordagem de uma estrutura judicial de um país completamente diferente e se coloca aqui como o salvador, como o que vai resolver os nossos problemas, né? E não vai, porque não está contextualizado com as nossas questões culturais, sociais, históricas, todas as nossas vivências, principalmente considerando Bélgica como um país colonizador, né, que o que fez lá no Congo, todas as outras questões. Então, traz a ideia de interpretar a justiça restaurativa, levando em consideração peculiaridades e conhecimentos regionais, as próprias capacidades, tomar cuidado na importação e na adoção dessas outras práticas, e considerar que a justiça restaurativa é de fato orgânica. Ela é viva, então ela não vai parar no tempo, ela não vai ter um conceito estático, porque ele não vai mais fazer sentido daqui a 10 anos. Da mesma forma que o que nós entendemos por violência hoje não é o mesmo que nós entendemos há 50 anos, o conceito de justiça restaurativa também vai precisar se adaptar de acordo com as dinâmicas das relações humanas. A cada tempo, né, vão se mudando, as leis vão mudando, algumas questões que eram consideradas crimes já não são mais, né, ou vão se criando novos crimes. Então, o conceito de justiça restaurativa também não pode ser engessado, porque ele vai ser modificado sim, porque nós não estamos estagnados. Nós não somos sujeitos fechados, engessados, e as nossas relações também não são. Então, é preciso romper com a ideia da necessidade de uma resposta exata e pensar não numa solução, mas talvez até numa resposta coletiva, mas para aquela situação, naquele determinado momento. E que nem sempre essa resposta vai ser a mesma para todas as outras circunstâncias ou outras situações, que é o que o Código Penal brasileiro traz, de que há um roteiro, de que há uma única resposta para todas as situações. Só que, na prática, o que a gente vê é uma segregação, uma diferença, né? Se aplica o roteiro para uma determinada classe, para um determinado grupo de pessoas. Para eles, aquele código funciona, para outros, não, né? Então, a ideia da justiça restaurativa é de pensar a criatividade como ferramenta de trabalho, de potencializar, de não se fechar em respostas únicas, em roteiros únicos, ou processos únicos, ou ideais de apenas encontros, né? Então, não sei qual é o conceito da questão da mediação, ali para vocês, que pode ser também diverso, né, a depender do contexto, mas, por exemplo, a mediação judicial ou a mediação vítima-ofensor é uma ideia que parte do encontro. O encontro é
essencial para que isso acontecesse. A justiça restaurativa, ela vem num pouco mais amplo. Pode ser que sim, que para essa situação uma mediação vítima-ofensor seja adequada, mas para as outras pode ser que não. Então, o encontro não pode ser um processo único, não pode ser um método único para o entendimento do que seria uma justiça restaurativa, que pode ser por diversas outras formas que não seja somente o encontro, né? Então, trazer outras questões. Quando a gente fala em justiça restaurativa, fala em diversas formas de aplicação, né? Então, nós temos, por exemplo, o círculo restaurativo, que é o círculo desenvolvido na realidade, né? Não criado porque todas as práticas, elas se atravessam e se alimentam de outras que já existiram, né? Então, elas são reformuladas, digamos assim, né? Então, o Dominique, ele desenvolveu essa forma que se chama círculo restaurativo, e para ele o círculo restaurativo é o C maiúsculo e o R maiúsculo, para não confundir com os círculos restaurativos que nós adotamos aqui no Brasil como gênero, né, como uma palavra que abrange diversas formas de círculo. Então, ele coloca como se ela fosse uma categoria, né, de círculo restaurativo, que traz a CNV, a comunicação não violenta, para dentro desse processo de diálogo, num formato circular. Ele desenvolveu essa prática nos morros do Rio de Janeiro, né, com as comunidades. Então, ele trouxe uma criação coletiva e comunitária, que traz a comunicação não violenta, a empatia, a escutativa, outros elementos para dentro desse processo para dialogar sobre diversas questões que não estão relacionadas só ao crime, mas sim às causas lá da criminalidade. Então, para dialogar sobre questões da comunidade, do que é importante, tomada de decisão coletiva daquela comunidade, o atendimento de necessidades. Então, ele desenvolveu essa forma de aplicar. Nós temos também aqui a mediação vítima-ofensor, que é a mediação, ela é um pouco mais fechada, ela tem uma estrutura a ser respeitada, e ela tem o papel do mediador, tem o papel do sujeito que cometeu o crime, tem o receptor do fato, né? Então, mas também etiqueta, de alguma forma, né? Traz essa etiqueta de quem é vítima, de quem é ofensor, traz, né, essa imposição de papéis também, mas ela é dividida também em algumas sessões que tem os pré-encontros, o encontro. A ideia é dialogar sobre o que ocorreu e trazer uma resposta para isso. Então, a mediação vítima-ofensor, ela traz mais aquela ideia de um entendimento de justiça restaurativa como um processo, né, que tem um método, que tem uma forma. Tem, por exemplo, as conferências de grupo familiar, que é importada, né, que foi mais difundida, né, pela Nova Zelândia, que ela traz uma característica que surte mais efeito nas situações relacionadas aos adolescentes, à questão juvenil, porque traz todos os envolvidos e também a rede de proteção para dentro dessa conversa. Então, todos os serviços estão em conjunto na construção de uma forma diferenciada de lidar com essa situação. Tem os círculos de construção de paz, que nós importamos, né, também quem sistematizou foi a Kay Pranes, mas ela trouxe, ela aprendeu com os povos das primeiras nações do Canadá e do norte dos Estados Unidos, e que sistematizou num formato que tem elementos essenciais também, que está mais focado na ideia do processo, e é a prática mais difundida e aplicada aqui no Brasil, pelo menos dentro do Poder Judiciário. Tem conferências restaurativas em outros países, o México tem um formato específico, a Argentina tem outro, então tem diversos países que foram desenvolvendo as suas próprias formas de aplicar a justiça restaurativa, coisa que o Brasil ainda não fez,
Então, são várias as formas que se podem aplicar, que se podem desenvolver, além daquilo que já está posto. Tem uma vertente, né? Acho que, não sei se seria bem essa palavra, uma vertente, mas uma consideração que o Cacaverá traz quando ele fala sobre o desenvolvimento da justiça restaurativa no Brasil e do porquê que os círculos de construção de paz, ou esse formato circular, ou essas práticas relacionadas ao ciclo fazem sentido para o nosso território, apesar de serem importadas, mas ele traz a ideia do círculo como algo que não é, né, do norte, é a referência de diversos povos, do sentar em círculo, né, da tomada de decisões de forma coletiva, de bastão de fala, de objeto da palavra, ou de considerações, e ele traz a história mais relacionada aqui do Brasil sobre os povos tupis, né, que ele fala que eles têm uma prática de justiça que não é só dos tupis, que são de diversos povos originários, né, povos tradicionais, que parte do Corá, que significa centro e círculo, né, ao mesmo tempo, vai depender do contexto que a palavra ali seria aplicada, né, isso pelo que estou reproduzindo, né, não é a minha área de pesquisa exatamente, então eu estou reproduzindo ali o Cacaverá, que trouxe isso para a gente, que todo mundo tem o seu Corá, e que a pessoa se mantém como no seu equilíbrio quando ela está conectada com o seu Corá, e que o conceito de comunidade é muito importante, que é o que a justiça restaurativa traz também, essa ideia de que a comunidade faz parte, tanto como vítima, e também, né, nesse papel, né, que se atribui, né, de vítima, como aquele que sofreu o dano, mas também como a determinado grupo que também pode cometer violências, né, não considerando ela como somente vítima ou como neutra, porque a comunidade não é, mas ele traz que para os povos tupis, a comunidade é muito mais do que nós compreendemos, e a gente precisa aprender mais com isso, de considerar a comunidade todo aquele contexto, não só o humano, aquilo que faz parte ou que está conectado com aqueles sujeitos, né, que houve um determinado dano, violência ou conflito, mas considerar que são reinos, né, tem o reino animal, vegetal e mineral, considerando também a comunidade anterior, que seria esses valores herdados, esses valores, né, ancestrais, que fazem parte também dessa construção e reconhecimento, né, dessa ancestralidade, mas mais ainda, né, atribuindo a isso tudo esse centro intangível, né, o inominável, que se chama Tupã. Então, ele fala que o sentido de comunidade para os tupis engloba os 4 reinos, o amor, né, que seria, né, o intangível, né, e os valores ancestrais. E que isso faz muito sentido quando a gente pensa numa justiça restaurativa amplificada, nessa parte dessa agenda socioética política que ela traz, de reconhecer que a relação não é só entre sujeitos, não é só entre indivíduos, nós estamos nos relacionando com o meio ambiente o tempo todo, e isso vai impactar também esse meio ambiente, né? Esses valores ancestrais, as nossas relações, o nosso meio, né, com quem nós convivemos, e por isso que ele fala que sentar em círculo, para nós, fez, né, na concepção dele, fez muito sentido ao adotar aquela prática, apesar dela não ser, né, a mais, talvez, eficiente, ou, né, nem sei se seria essa palavra, mas que nós poderíamos utilizar essa prática e não aquela, que todos nós temos esse centro, né, e toda a vida tem um centro, e toda vez que nós saímos desse centro, que corre o risco do processo de desequilíbrio. Então, o que seria crime é aquilo que decorre dessa desconexão com esse centro, que nós normatizamos, colocamos como se fosse, né, e há 2 centros, o centro social, que é a minha relação com a minha comunidade, e há um centro íntimo, pessoal, que é eu comigo mesma, com as minhas relações internas. E esses 2 centros precisam, de certa forma, de um equilíbrio, precisam estar em conjunto, estar em harmonia,
para que eu possa estar conectada com o meu Corá. E ele traz que são 4 pontos que causam esses desequilíbrios, né? E um deles é a sobrevivência, que é o medo da escassez, da fome, das necessidades, que é o que causa muita... É uma das causas também, né, que se traz em relação a essa perspectiva da criminalidade, pela falta das condições materiais que o Estado deveria prover aos seus cidadãos para que eles tivessem acesso, né, à sua dignidade. O outro ponto seria em relação à exclusão, ou da família, ou da sociedade como um todo. O outro ponto é a fragmentação do ser, quando eu crio uma expectativa, e essa expectativa ela não é atendida em relação ao que eu esperava que ocorresse com o outro, né, numa relação com o outro ou com o todo, né, com a minha comunidade, ou quando há uma desconexão comigo mesmo, né, quando os meus dons, quando quem eu sou está reprimido, né, quando não há essa aceitação da minha essência, de quem eu sou. Então, quando ele trouxe essa fala sobre esses pontos que causam desequilíbrio, ele fez a conexão com o que nós entendemos na contemporaneidade, né, como crime, aquilo que causa o crime, né, quando há um desses pontos de desconexão que gera, né, como se fosse a causa que pode ocorrer a geração de um dano ou de uma violência, né, quando tem esse desequilíbrio. E ele fala que é preciso voltar para esse centro. E quando faz esse processo da volta desse centro, ele conta essa história dos povos tupis que sentavam em círculo, colocavam o sujeito que de alguma forma estava desconectado do seu Corá e faziam algumas perguntas, né, que para tentar retomar esse centro, tentar retornar para o seu centro. E a gente pode daí fazer algumas conexões com o que nós entendemos do que está como justiça restaurativa, e faz muito mais sentido a gente trazer a brasilidade, trazer as questões relacionadas ao nosso território, do que uma explicação, né, norte-americana do sentido do que é o centro, do que é o sentar em círculo, e da importância de dialogar coletivamente sobre necessidades e o que pode ser atendido, né, o que pode ser feito, que essas algumas perguntas que ele coloca como: alguém de nós, desse grande círculo, deixou por algum motivo de atender às suas necessidades? Né? Qual o sonho ou expectativa que criou para si mesmo que nós não entendemos? Há alguém nesse círculo ou dentro de si mesmo que te faz sentir excluído ou colocado de fora? E qual esforço está disposto a fazer para voltar ao círculo, e qual esforço espera dos outros envolvidos? Então, é um processo que traz a ideia de falar sobre necessidades, responsabilização, e o que pode ser feito de forma coletiva, e o que se está disposto a fazer para que isso aconteça. Né? Um esforço não só do sujeito, mas da comunidade como um todo, trazendo todos os envolvidos desculpa, gente, para dentro desse processo coletivo. Né? Não uma decisão imposta, e não uma e pronta, né? Mas sim diferenciada a cada caso, a cada situação. Né? Então, quando a gente fala que a justiça restaurativa foca em papéis, esses papéis também, às vezes, se atravessam. Muitos sujeitos que cometem os crimes, eles são vítimas do Estado. Eles são vítimas da própria sociedade em algum momento ou algum outro contexto. E esses papéis são difíceis porque eles oscilam. E é muito difícil, por vezes, categorizar pessoas ou etiquetá-las. Né? Então, quando traz a ideia de papéis, é muito mais de reconhecer daquele momento, naquela situação, para atender as necessidades, né? E reconhecer que difere do procedimento normal do judiciário, que seria de lidar com os conflitos ou os sujeitos que só focam no Estado e no sujeito que cometeu o crime, mas traz a comunidade e a vítima para dentro desse processo de tomada de decisão do que é justeza, o que vai satisfazer as necessidades, o que quais são os esforços necessários para mudar essa realidade fática desses sujeitos, para que aquilo não mais aconteça.
E daí traz a ideia da responsabilização ativa, que é o foco no futuro, no prospectivo, em mudanças de comportamento, de transformação da sociedade, para que aquela situação não mais ocorra. Mas para que aquela situação não mais ocorra, esses sujeitos não podem voltar para aquela realidade que estavam, que por vezes gerou o cometimento, que seria a escassez, ou a exclusão, né, ou alguma situação de desconexão daquele sujeito por falta, pelo próprio Estado. Né? Então, trazer a agenda socioética e o olhar solidário para a justiça restaurativa e pensar que ela pode ser, sim, uma forma diferenciada de nós cambiarmos, mediarmos, né, as nossas relações e as nossas vivências, a gente tem que reconhecer que o Estado não pode se fazer conhecer as pessoas somente no seu caráter punitivo, né? Que o Estado ele não está ali só para repreender, ele tem uma obrigação constitucional de caráter protetivo também, né? De dignidade, de exercício da cidadania e dos direitos, né? Porque esse é o fundamento das democracias e da construção de paz. Então, a justiça restaurativa, ela tem um potencial de ser subversiva, no sentido de adentrar, né, de tentar romper pelas estruturas, né, de pegar do meio, né, e se expandir, ser revolucionária e emancipatória, se ela estiver conectada, né, com esse propósito ético-político do protagonismo dos sujeitos que foram historicamente marginalizados, né, pelo Estado, e trazer o atendimento e a reparação. O Estado não pode simplesmente cobrar processos reflexivos ou responsivos de mudança comportamental se ele mesmo não passa por esse processo de responsabilização pelos danos que ele causa. Né? Então, é preciso que o próprio Estado também passe por um processo de responsabilização ativa, de reconhecimento das suas violências praticadas no passado, de uma mudança cultural, né, de uma mudança das suas próprias estruturas, para que tenha um efeito prospectivo, que tenha um efeito no futuro de transformação da forma que atende os seus cidadãos. Né? Então, só vai ser atingido, né, esse potencial revolucionário, emancipatório, né, e até subversivo, se o Estado se responsabilizar e dar uma reciprocidade, né, na garantia desses direitos aos cidadãos, do acesso desses direitos, desses serviços a esses cidadãos, para que possam mudar a sua realidade fática, né, da sua própria existência. Então, a justiça restaurativa, né, eu penso que ela pode proporcionar, não só o Estado brasileiro, né, que eu trouxe mais um conceito, um contexto mais aqui do Brasil, mas eu acho que em diversos países, principalmente aqui da América Latina, que passaram por ditaduras, passaram, né, por processos violentos, principalmente em que o Estado daí se silencia as suas vítimas, não se responsabiliza pelos danos causados no passado e se coloca como o único, né, sujeito capaz de lidar, então, né, com a questão das relações sociais, mas ele só vai poder proporcionar essa jornada de responsabilidade, de reparação, se ele estiver ligado, né, e conectado com esse compromisso ético de transformação das estruturas, de enfrentamento das violências estruturais. Né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as romantizações da justiça restaurativa, trazer ela como panaceia, né, como um remédio para tudo, para todos, ou que ela vai simplesmente acabar com todas as violências, ou sozinha vai dar conta de lidar com que nada deu conta até hoje. Né? Não é a justiça restaurativa que vai ser esse bálsamo, essa resposta para todas as questões culturais, sociais, políticas, né, que nós estamos vivenciando. Então, ela precisa estar articulada com todas as áreas, trabalhar com rede,
trabalhar com movimentos sociais, né, estar conectada com as demandas reais dos sujeitos, não com as demandas do Estado, mas com as demandas da população, com as demandas de acesso ao direito e à cidadania, né, para que a gente possa repensar a utilização realmente da justiça restaurativa nesses contextos mais complexos, né, que pode ser o de pós-transição, por exemplo, mas também em estados em que já ocorreu isso, mas que a violência se perpetua pela prática da necropolítica, né, por governos autoritários que utilizam o próprio Estado e o judiciário como ferramenta, né, de violação dos corpos, né? Então, a justiça restaurativa não pode se transformar numa ferramenta do Estado em novamente ser mais um método assim de opressão, né? De controle social, de controle dos corpos, né? Então, a gente precisa reconhecer que essas tragédias de violências ocorreram, né, que foram praticadas pelo Estado, para que a gente possa pensar em processos de responsabilização e reparação a partir dessa ideia de que não é só o crime e não é só a consequência. Tem necessidades nesse processo que precisam ser atendidas. E nós não podemos focar simplesmente numa reparação financeira, uma reparação pecuniária ou uma reparação de ações. É preciso muito mais. Um reconhecimento que vá lidar com questões estruturais é trazer o Estado como responsável por criar políticas públicas, por atender as populações, atender a questão da saúde e da educação em projetos práticos, e isso faz parte do processo de justiça restaurativa. De uma justiça, de um sentido de Estado que reconheça que o próprio Estado também é o violentador, é aquele que pratica. E se não reconhecermos esse processo e focar somente na questão individual, as outras violências continuarão sendo perpetuadas e não vai haver uma transformação social. Então, a ideia da justiça restaurativa, nessa perspectiva suleadora, na perspectiva de reconhecimento de necessidades, dessa agenda mais ampla, é ver que ela é viva, ela é orgânica, ela é adaptável, ela está inacabada e sendo construída coletivamente, e que todos nós, né, estamos aqui em busca de criar diferentes formas, que não precisam ser iguais, de respostas às consequências de violências ou de danos que não precisam ser copiadas, não precisam ser importadas, e que nós temos, sim, essa capacidade criativa para desenvolver diferentes formas, principalmente aqui no Brasil, que nós não estamos ainda com a criação de práticas restaurativas brasileiras, nós estamos adotando práticas de outros países e replicando-as, adaptando-as, né, conforme o caso, mas não utilizando o que realmente já era daqui, o que realmente já fazia sentido. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Eu trouxe aqui só uma pergunta para a gente refletir e talvez iniciar aí já então os debates, discussões, essas nossas conversas sobre até o que ocorreu, né? Se essa questão do encarceramento, se o aumento da pena, nós estamos vivendo, né, nesses últimos anos do governo, uma coisa que nós chamamos no direito de nomorreia penal, ou direito penal simbólico, que é a criação de dispositivos penais para dar uma falsa sensação de segurança para a população, como se a criação de novos crimes, ou o aumento de novas penas, ou o engessamento do processo penal, né, do encaminhamento, né, com a impossibilidade da aplicação de penas alternativas ou de suspensões, né, do processo, fossem a única resposta para lidar com a criminalidade. Mas os dados nos mostram outra coisa, que a criminalidade vem aumentando diariamente. E o Brasil é um dos países que a polícia mais morre e mais mata ao mesmo tempo. E por isso que o etiquetamento de vítimas e ofensores é complicado no contexto brasileiro.
porque ao mesmo tempo em que o ofensor, num determinado situação, é vítima em outra, do próprio Estado, que provoca, né, que fomenta a violência, a morte, como resposta, né, à criminalidade, sem se preocupar com a causa do que é que está acontecendo para que isso ocorra, né? Então eu pergunto e questiono para a gente poder refletir se o encarceramento, se o aumento da pena, a constituição de novos diplomas legais, penais principalmente, diminui o cometimento de violência ou não? Traz alguma transformação para a sociedade? Tem trazido resultados diferenciados, né? E mais, é possível então que a gente possa pensar no enfrentamento da criminalidade por outros meios que não sejam esses, mas que não perca essa coerência sobre responsabilidade e punição, entendendo que responsabilidade é diferente de punição, que punição é uma coisa no ideal de castigo e responsabilização é um outro aspecto, porque ele é reflexivo, ele é interno e é uma mudança do próprio sujeito, né? E o atual modelo, né, que está sendo aplicado, por exemplo, no Brasil, respeita a segurança desses indivíduos e também a sua autonomia nesses processos de escolha, de decidir o que pode ser, o que pode ocorrer, o que vai acontecer, ou como esse processo vai se desandar, né? A autonomia é respeitada, né, pelo Estado dentro desses processos. E eu faço essas perguntas, né? Eu sei que talvez tenha sido um texto diferenciado, né? Um pouco mais complicado trazer a ideia. Está muito mais provocativo, né? E acho que trouxe muito mais perguntas do que respostas aí para vocês, mas é porque esse contexto, né? E ainda mais agora de casos muito emblemáticos que causam indignação, nos provoca muito a pensar então essa criatividade. Porque a nossa formação foi muito punitivista, desde, né, da nossa infância. Então, assim, é uma cultura muito punitivista no sentido até da família, né, em casa, das relações hierárquicas que temos, né, de quem nós respeitamos ou não respeitamos, de seguir ordens, de o certo e errado, e isso está incutido no nosso imaginário, né? A nossa imaginação sociológica ela é construída por tudo aquilo que nós vivenciamos e também estudamos. E chega na prática, na hora de se aplicar o caso, acaba deixando de lado a ideia da justiça restaurativa, principalmente nesses casos muito emblemáticos ou às vezes quando é com a gente. E eu faço essa provocação sempre porque eu tenho visto muito nos espaços que a gente tem discutido sobre justiça restaurativa do discurso de justiça restaurativa é ótimo, mas para o outro, não para mim. E daí, quando traz a ideia de um contexto de algo ou alguma coisa que aconteceu na sua própria vivência, então você dialogaria sobre isso, você aplicaria? Ah, não, mas daí já comigo, já não. Então, a justiça restaurativa, ela provoca primeiro uma ideia de transformação interna, de reconhecer se faz sentido para você. Porque se for só para o outro, alguma coisa você não acredita nela, alguma coisa não está, né, se conectando. E com o que ocorreu recentemente aqui no Brasil com da Boate Kiss, né, que a gente teve, né, já finalizou a questão do júri, né, então algo... Deixa eu te interromper só um segundinho, dá o contexto, porque o pessoal não deve, muita gente não vai conhecer. Da Boate Kiss, né? Isso. Aqui no Brasil ocorreu, já faz acho que quase 10 anos, se eu errar, alguém também me ajude, que eu não me recordo muito bem das datas, quase uns 10 anos, uma grande tragédia dentro de uma casa noturna, uma casa de shows, em que uma tragédia horrível, que houve um acidente com questões pirotécnicas, né, que fala estavam soltando fogos dentro, e houve um incêndio que matou diversas pessoas, foi uma tragédia, e hoje faz uma semana mais ou menos que finalizou o júri sobre esse caso, e estavam os que foram julgados, foi o dono os sócios, donos da empresa, o funcionário que trabalhava, né, na localidade,
8 anos a Sara trouxe. Isso, obrigada, Sara, 8 anos. E o júri foi para responsabilizar esses sujeitos. Mas o júri foi repleto de polêmicas, não só por parte da acusação, mas também como parte da defesa. O júri no Brasil ele é muito midiático e muito teatral, e traz uma falta, talvez, de compreensão e atendimento até com as próprias vítimas, com todos os sujeitos que estão lá. Então, houve diversas falhas, e uma das polêmicas maiores desse caso é utilizar o júri para o julgamento de uma coisa que a gente chama como dolo eventual. O dolo eventual, ele é aquela ideia do dolo que eu assumi o risco que aquilo acontecesse. Né? Então, a gente tem a culpa e tem o dolo. A culpa é quando eu cometo um crime que eu não tive a intenção de cometer, mas pela minha imprudência, imperícia ou negligência, ocorreu aquele dano. O dolo puro é quando eu tenho a intenção, eu tenho a vontade de cometer aquele crime. E o dolo eventual é quando eu assumi o risco. Eu até não queria, mas se acontecesse, eu fiz mesmo assim. Né? Então, a gente chama isso de dolo eventual. Como se fosse um exemplo que a gente utiliza muito no Brasil, é embriaguez ao volante, é dirigir embriagado. Eu não saio dirigindo embriagado com a intenção de atropelar alguém, mas o fato de eu dirigir embriagada, eu assumo o risco de que eu posso, sim, atingir alguém. Então, a gente chama isso de dolo eventual. E eles consideraram, nesse júri, como dolo eventual desses sujeitos que estavam lá pelo fato de não terem tido a cautela necessária para lidar com o que daí a tragédia que aconteceu, né, do acidente na sequência. Então, um determinado momento, um dos funcionários e as condenações foram altas, né, foi de 20 e poucos anos, a pena mínima foi 17 anos, a máxima acho que foi 24, salvo engano. E um dos funcionários que estava trabalhando nesse dia, que foi o responsável por efetuar a ligação, ele era o que mais estava emocionado, né, que trouxe, foi muito difícil, assim, escutar as falas dele, a forma que ele trazia, porque ele falava, eu não sou assassino, eu nunca quis que isso acontecesse. E ele foi um funcionário contratado, que recebeu 50, 100 reais no dia para lidar com aquelas, né, com aquilo, e foi condenado a 17, era só um trabalhador, 17, 18 anos, pelo fato de ter ligado sem ter conhecimento nenhum. Ele não tinha técnica para ter o conhecimento, então ele não tinha capacidade de compreender que aquilo que ele estava fazendo poderia causar o que causou, né? Ele não era técnico, né? Ele não tinha uma formação, nada específico em relação àquilo, e ele foi condenado, e no final do júri ele falou assim, se isso então vai trazer não sei se foi nessas palavras, né? Mas estou tentando reproduzir, se isso vai trazer tranquilidade então para as famílias, então me condenem. Se é isso que vai trazer para eles a tranquilidade, então me condenem. Né, e chorando, assim, copiosamente, porque a prisão dele vai responder ou vai satisfazer aquelas famílias? Vai reparar de certa forma? Vai trazer sentido de justeza? Teve um júri em Ponta Grossa, que é da onde eu falo, que era de um feminicídio, e também foi uma coisa extremamente horrenda, assim, que eu não falo monstruosa, porque o humano pode ser mau. Nós não somos monstros, nós somos humanos que fazemos coisas más, nós temos essa capacidade de fazer. Então, porque se a gente chama de monstro, a gente desumaniza. E desumanizar o outro é agir como o sistema faz, porque é o que o Estado faz. O Estado desumaniza as pessoas. Então, por mais horrível, por mais horrenda que seja a atitude, o dano praticado, a violência para aquela pessoa, ela continua sendo humana, né? Ela não vai perder a essência dela, né, da sua humanidade. E ele foi condenado, na época o limite era 30, hoje mudou o Código de Processo Penal, e agora o Código Penal, e agora é 40 anos, né, a pena máxima. E o sujeito que cometeu o crime, ele pegou os 30 anos. E na saída do júri, a mãe
estava gritando e chorando ainda, que queria justiça, que a justiça não tinha sido feita. Ela chorava, e daí perguntaram para ela, e eu estava passando do lado, assim, mas ele pegou 30 anos, o que eu queria que ele morresse, ela falou. Eu queria que tivesse pena de morte. Então, não é uma noção de justiça, é uma noção de vingança, né? Porque a sociedade traz essa ideia de que a dor não é trabalhada, o luto não é trabalhado. Aquela vítima não foi atendida pelo Estado em momento algum. Então, não houve nenhum processo de que ela participasse, ela se sentia vítima do próprio Estado e do sistema, porque ela não compreendia como funcionava o júri. Porque as pessoas não sabem realmente, né? Não é algo que se ensina na escola, né? Que tem essa questão, né? Então, ela não conseguia entender, porque em momento algum o Estado se preocupou em atender essa mãe, em acolher as vítimas secundárias, as vítimas indiretas. O Estado não se preocupa com... O Estado, ele usurpa o local da vítima. Por vezes, ele se coloca, se você for pegar os processos da vara penal, criminal aqui no Brasil, os crimes de ação pública incondicionada, que é aquela que não depende da representação da vítima, que o Estado é obrigado a continuar, mesmo que a vítima não queira, quem está como vítima no papel é o Estado. Não é nem a coletividade, não é nem a sociedade, não é nem a vítima, é o Estado. Ele usurpa esse papel em nome de uma pseudo-defesa, né, de que é necessária essa continuação, né? Então, o que vai atender às necessidades não é perguntado. Em nenhum momento desse processo do júri foi questionado as vítimas, que são vítimas, sim, que são as famílias e os sobreviventes, né, daquela tragédia, o que eles de fato queriam. O que seria uma reparação? O que traria a noção de justeza para eles, né? Que poderia ser, sim, o dono da empresa, né? Que agiu com negligência, com imperícia, mas não seria o dolo, aí seria culpa, né? Então, aí já não seria caso de júri no Brasil, já seria outro. Então, é um júri que está permeado de polêmicas por conta de uma questão midiática, porque foi um caso extremamente emblemático no Brasil e precisava de uma resposta. E essa resposta, ela é só punitiva, porque ela é aquela que dá a falsa sensação de que o Estado está fazendo alguma coisa, sendo que ele não está. Ele está causando muito mais vítimas nesse processo. Teve, nesse júri, uma das advogadas trouxe uma carta psicografada de uma das vítimas falecidas para dentro do júri, dizendo que não era para condenar os réus. Um dos advogados também perguntou para a mãe, né, de uma das vítimas que faleceu na boate, se ela tem ódio dos que estavam sendo julgados, né? Então, olha o processo de trauma, de dano, de violência que é praticado publicamente, assim, né, e gravado, e divulgado, e publicizado, são questões que mexem demais com o imaginário também, com a questão emocional, e no Brasil o júri ele é um grande teatro que não traz uma resposta, ele traz uma satisfação para a sociedade, não toda a sociedade, mas assim, há um recorte de uma sociedade que vê na punição a única resposta para lidar com aquele conflito, porque ela é fácil, porque ela é simples, porque ela é medíocre, porque ela não é reflexiva, porque ela não é complexa, porque ela não dá conta das necessidades. Então, ela é a resposta pronta, ela é a mediocridade sendo apresentada ali, né? E ela acaba sendo a que mostra, eu fiz, o Estado daí fala, eu fiz a minha parte. Daqui para frente, eu não tenho mais responsabilidade, que é o que o Estado faz. Eu puni, eu dei a pena. A partir de agora, o que vai acontecer com as famílias, o que vai acontecer com os que foram presos, não me importa, porque eu, Estado, fiz o que deveria ter feito. E ele
rompe com a responsabilização dele. Por isso que o Estado não tem responsabilização ativa, porque ele não se preocupa também com ali para frente. Ele só se preocupa com o fato que ele fez em relação ao passado, né? E a justiça restaurativa provoca a responsabilização ativa. Eu não me responsabilizo só pelo fato que ocorreu, eu me responsabilizo pelo meu futuro, pela minha mudança comportamental, pelo que eu vou fazer daqui para frente, como eu vou viver daqui para frente, como eu vou agir e, mais importante, como eu vou reagir. A reação faz parte desse processo de mudança comportamental. Porque, às vezes, a reação ela é a desculpa. Principalmente na violência doméstica, que é mais a minha área, né, de um entendimento que os homens têm de que, mas ela me provocou, mas eu só reagi, eu só fiz porque fulano fez isso, né? Então, traz sempre a ideia de que a reação não é responsabilidade nossa. E o Estado continua trazendo e fomentando essa ausência de responsabilização quando, por exemplo, cria dispositivos que diminui a pena, por exemplo, da polícia quando ela vai lá e mata em legítima defesa, entre aspas, né? Quando faz dizendo que é apenas uma reação, então não é responsabilidade do Estado. Quem provocou aquilo, né, foi o próprio, a pessoa que está lá. Então, nós estamos recheados e imersos de contradições. Nós mesmos, né, enquanto sujeitos, pessoas que estamos em processo de mudança, porque nós vivemos uma cultura extremamente punitivista, e se queremos uma cultura também de paz, é muito difícil conseguir desconstruir ou de modificar isso tudo, mas aplicando justiça restaurativa dentro de um sistema que está completamente destruído, né? Então, essas contradições que vão conseguir que a gente faça tensionamentos, eu acho, de encontrar diferentes respostas, porque não tem uma resposta, e eu não sou capaz de trazer para vocês qual seria essa resposta para enfrentar isso tudo, né? Ou qual seria uma solução, por exemplo, essa questão do júri, né? Mas o que a gente sabe é que esse júri não atendeu necessidades, não atingiu objetivos de mudança, de reparação, de reivindicação, de acolhimento, de absolutamente nada, né? Então, talvez começar a discutir sobre isso seja o início, né, dessas questões. Então, são bastante coisas aí para a gente refletir, gente. Nossa, Paloma, a gente ficava com você mais 3 horas, né? Só que a gente tem mais 15 minutinhos, meu Deus. Então, eu vou passar já a palavra, nem vou comentar nada, porque eu já conheço um pouco disso tudo, né? Que eu venho me aproximando já tem algum tempo. Vou passar para a Giane, para a Camila, para ver se né, o que vocês trazem também para essa aula de hoje, que infelizmente foi curta demais para essa temática, né? Mas muito obrigada, Paloma, foi maravilhoso, ainda bem que está tudo gravadinho. Vai lá, Jane. Bom, obrigada, Paloma, né? São muitas questões, né? Mas, assim, eu acho que nós temos aí, se a gente pensar trazer para a nossa questão da mediação cultural, eu procuraria pensar, né? A gente pensar no contexto do Estado, aí, como você falou, a gente vai ficar, não são 3 horas, não, a gente vai ficar aqui a vida inteira, né? Porque tem questões históricas, tem questões, né? A gente vê uma elite que não se responsabiliza por nada, né? A gente vê, inclusive, essa não responsabilização, ela vai atravessar a sociedade e vai se reproduzir em microcontextos. E aí é onde eu quero chegar, né? Nós temos microcontextos, vamos pensar no menorzinho, mas para começar, né? Porque eu vejo assim, uma coisa que ficou para mim muito interessante é que a justiça restaurativa pode ser um pouco preventiva, né? Porque, e aí é onde eu quero chegar, como é que a gente pode fazer para construir esses valores, esses pactos, que são pactos éticos, né? Pactos sociais, né? Em microcontextos, vamos pensar pequeno, né? Como é que isso pode ser feito, né? Porque a gente vê em microcontextos pessoas que não são capazes de dizer, desculpe, eu errei.
E aí, aí não tem jeito, né? Como é que a gente constrói esse pacto, então, dentro de microcontextos? Bom, é isso, teria muito mais coisas, né? E se você tem estudos de caso, exemplos, Sim, onde sim. foram bem-sucedidas as mediações, né? Eu acho que isso é interessante também, né? Se você poderia passar para a gente, né? Porque a gente visualizar a coisa concreta, né? Em estudos É de caso, diferente, né? maravilha, eu acho que é um aporte muito grande se a gente tiver situações bem-sucedidas como exemplos. Olha aqui, pode acontecer de fato, né? Muito obrigada. Obrigada, Giane, pela tua pergunta. E já vou indicando também, então, essas questões. Vou trazer pelo contexto de Ponta Grossa, tá? Que é o que a gente tem aqui. Então, aqui nós temos a escola restaurativa, que é o Borel. No YouTube tem o vídeo deles, se vocês colocarem lá a escola Borel do Borel do Vernay, eu já coloco aqui escrito para vocês. Tem alguns artigos também que foram escritos pelas duas diretoras. Ela faz, antes da pandemia, faz uns 3, 4 anos que elas criaram, uma escola estadual, e a diretora, ela tem um mandato coletivo. Ela transformou, daí então ela não é única, ela é num coletivo, e elas transformaram a pedagogia restaurativa. Então, elas transformaram todo o esquema de andamento pedagógico da própria escola. Então, eles formaram facilitadores em justiça restaurativa, os adolescentes, para facilitar círculo de conflito entre eles. A polícia militar, como é que é o nome? A patrulha escolar foi também capacitada, e daí os policiais que antes eram os inimigos, era a escola mais violenta que nós tínhamos aqui em Ponta Grossa. E é uma escola que ela teve uma tragédia, que foi um menino, foi a partir disso que iniciou a escola restaurativa, um menino que sempre foi vítima de bullying, num determinado dia, revidou. E ele sempre era um ótimo aluno, sempre quieto, não falava nada, e um dia na saída, ele explodiu, teve um ímpeto e empurrou o rapaz que sempre foi o seu algoz, né, que sempre o provocava, e o rapaz caiu, bateu a cabeça no meio-fio. E ficou inconsciente, e deu, né, foi uma tragédia seguida de tragédia. E esse menino que, por sempre que foi vítima, se tornou ofensor, teve que trocar de cidade, a família foi escrachada, a casa inteira depredada, foi uma coisa assim, passou no Fantástico, foi uma situação extremamente complexa. Era uma escola que tinha a patrulha escolar, ia todos os dias para levar, fazer as autuações. Essa diretora, ela foi até daí a juíza da vara da infância falar assim, eu preciso começar a expulsar alunos. Quero expulsar alunos, porque eu não aguento mais, não tenho mais condições, então eu quero saber o que eu posso fazer para expulsar esses alunos. Porque é uma escola pública, né? Então não é um procedimento simples. E a juíza falou assim, mas por quê? E conversando, e foi quando ela tinha acabado de ler o livro de justiça restaurativa e falou, vamos tentar isso aqui, vamos ver o que funciona, e a partir disso a diretora fez o curso, fez as formações, transformou. Então o Borel, ele é um exemplo do caráter preventivo, porque hoje a patrulha escolar, vou falar mais rapidinho, gente, são várias coisas, ficaria também um dia inteiro só para falar do Borel, mas os patrulheiros fazem círculos para falar sobre masculinidade com os meninos, falam sobre drogas, falam sobre sexo, falam sobre futuro, profissões, e nos círculos com os meninos. Toda a equipe administrativa também foi capacitada, então eles atuam com abordagens restaurativas, não é só de círculo que se vive a justiça restaurativa, então tem protocolos, digamos assim, de atendimento que ultimamente tem sido colocado, que é uma forma de abordagem. Então, o primeiro contato, como que eu posso fazer um contato restaurativo? Guiado pelos princípios e os valores restaurativos. Então, de escuta ativa, de acolhimento, de responsabilização, como que podemos dialogar sobre isso, né, de uma forma transformativa. Então, tem vários escritos sobre o Borel, se vocês tiverem interesse de trazer, de estudar, pesquisar, tem ele. Tem o projeto Circulando Relacionamentos, que é de violência doméstica, que eu atuava no Sejusc,
que faz parte de um outro que é Central de Reflexão, que é um processo reflexivo de 5 encontros circulares só com homens, para falar sobre masculinidade tóxica, sobre relacionamentos saudáveis, sobre como construir relacionamentos saudáveis. A gente fala sobre CNV, sobre o que é ser homem, fala sobre o futuro, fala sobre trabalho, para mudança realmente, porque as pessoas, principalmente em situações de violências estruturais, os sujeitos foram construídos a pensar daquela forma. E não vai ser de um dia para o outro que ele vai mudar. E não vai ser numa fala ou num momento de diálogo com talvez a sua vítima que vá realmente transformar ou ter um entendimento sobre aquela situação. Então, o enfoque preventivo da justiça restaurativa, ele é contínuo, ele é parcerias, é trabalhar com a rede, é fazer círculos de diálogo sobre responsabilização, o que significa responsabilização, falar sobre necessidades, fazer círculo na comunidade, capacitar líderes comunitários, por exemplo, dos bairros distantes, que não têm acesso à saúde, que é o que o Estado faz, né? Cria conjuntos habitacionais longe de todo o sistema, longe da cidade, né? Então, exclui de toda forma aquela população que não tem acesso daí à saúde, à educação, a correio, porque não há entrega de correio, porque não tem posto ali perto, não tem mercado, e eles criam daí leis próprias, porque nem a polícia chega até lá. Né? Então, eles criam mercadinhos ali, vão criando, e então novas relações vão sendo construídas nisso. Então, aqui em Ponta Grossa, a gente daí fez o curso de capacitação desses líderes comunitários, nesses conjuntos habitacionais, e eles fazem daí círculos semanais para discutir como que a gente vai pedir para a prefeitura um asfaltamento. Então, é um processo de tomada de decisão coletiva. Né? Não tem um conflito propriamente dito, mas eles dialogam em círculo com o objeto, né? com alguns elementos guiados por esses valores para dialogar sobre isso. De vez em quando eles chamam um convidado, que daí não é em formato de palestra, todos sentam em círculo e conversam para falar, então, sobre violência doméstica, porque naquela região ali está acontecendo muito. Então, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, ou está acontecendo muito a evasão escolar. As mães não estão mais mandando os filhos para a escola, então aí o líder conversa com a escola e chama alguém da escola e para tentar viabilizar como que podemos melhorar isso. Não tem creche, não tem quem deixar o filho. Então, como que a gente pode articular aqui enquanto comunidade, né, um local ou uma mãe que tem a possibilidade de fazer a troca, de ficar com os filhos para que a outra possa trabalhar e fazer e criar novas formas de caminhar. Né? Mas tem que sempre tentar trazer a rede para dentro desses processos, porque não dá para ficar longe do Estado, a gente tem que usar as ferramentas do Estado, tem que ser subversivo nisso, o Estado não faz, né? Então ele não está articulando essas ações, então a partir disso se articula, mas traz esse serviço para dentro, porque ele é público, porque ele precisa ser utilizado e ele é da população, né? Então fazer essas conexões. A gente estava com um problema de acesso, por exemplo, aos homens que estavam, que ainda quando era no presencial, de ir até o Sejusc para participar desses encontros reflexivos. Eles falavam que o passe, né, e realmente em Ponta Grossa é muito caro, é quase R$6, e o Sejusc é muito longe, e eles não conseguiam chegar até lá. Então, a gente ligou para a prefeitura, né, e assim, é tudo no telefone mesmo, gente, não tem nada, é bem aquela história, vai falando. Da Secretaria do Serviço Social, da assistência social, e falando assim, a gente está com um projeto e nós precisamos de passe, nós precisamos que a prefeitura forneça. Daí fez essa articulação, passa o CPF deles, e daí eles carregam, né, que é um cartãozinho, carregam o cartão para viabilizar o acesso deles a esses locais. A gente estava com dificuldade, por exemplo, de alimentação. Algumas famílias que a gente atendia, o primeiro alimento que ela ia ter naquela hora era aquela bolachinha, água, o cafezinho que tinha lá no Sejusc. E, por vezes, o tribunal não ofertava isso. Então, a gente articulava com outras pessoas para doação, para a gente poder ter, e já entrava em contato com o serviço social, com o CRAS, né, que atendia a região daquela pessoa, para já fazer a comunicação para que a assistente social fosse naquela residência e fosse ver qual é a situação daquela família.
né, se eles estavam tendo acesso, né, ou às vezes ao Bolsa, ou algum fomento, né, de programa do governo, para poder auxiliar, para poder ver. Tem o Henrique Dussel, né, fala não nessas palavras, mas num determinado texto dele, que para ter direito é preciso comer. Então, assim, para a gente lutar, é preciso ter as necessidades básicas atendidas, que é aquilo que vai ter a nossa existência, a nossa dignidade. Então, não se pode falar nem em justiça, senão... Qual é a justiça que essas famílias estão tendo se elas chegam para falar de uma situação de um crime que elas não têm água encanada, não têm acesso à alimentação, né, à educação? Então, isso faz parte da agenda ético-política da justiça restaurativa. Tem que trazer todo o sistema, toda a articulação para dentro disso tudo, porque senão não vai ter justiça, não vai ter atendimento de necessidades e não vai romper com ciclos de violência, porque senão aqueles sujeitos vão continuar naquela realidade lá. Então, eu vejo que a articulação preventiva, ela é muito na articulação mesmo, de trazer todos os serviços e não mais dividir. Não mais falar, isso não é da minha área, isso não faz parte do direito. O judiciário não tem que... Não, tem sim. Né? É uma conexão. É um exercício da cidadania, né? É aprender a exato. Cidadão, né? Exato. Obrigada, Paloma. Vou deixar para os meninos perguntarem, porque já estamos, né, avançados. Exato. Não sei se passar para a Camila fazer um último comentário, Jeane. O que você acha? E aí já vamos fechando. Eu acho que deve ter muita gente com muita pergunta, né? Eu até pensei em propor, Diana, da gente depois debater sobre isso, né, em outro momento com eles, porque é tão rico e tão difícil ao mesmo tempo, né? Mas são tantas inquietações que eu acho que a gente poderia fazer um debate. Então, vamos, a gente pode começar a aula que vem debatendo o que hoje não deu tempo. Eu queria só agradecer muito, né, a fala da Paloma, eu achei incrível, e tem muito a ver com aquilo que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, sobre a questão da ética, né, na mediação cultural, sobre a questão também da emancipação, né, do ser oprimido, né, que a gente também falou sobre o Paulo Freire, né, e você traz bastante no seu texto, né, o Paulo Freire. Quem ainda não leu, gente, dá uma lida lá no texto que a professora passou. E fiquei pensando muito em questões aqui, né, do meu trabalho também, aqui na Tríplice Fronteira, que eu trabalho com o povo Guarani, e se fala muito sobre a punição da Itaipu com relação, né, a tudo que houve. E aí essa proposta, né, de justiça restaurativa, ela é muito mais válida, né, porque de fato a gente pode pensar em uma reparação histórica, né, a gente pode pensar em propositivas que solucionem de fato os problemas, né, dos indígenas, porque punir a Itaipu não vai resolver os problemas, né, como você bem trouxe aí de alguns exemplos. Então era só isso, eu fiquei muito contente com a aula e vou adorar, inclusive, já estou pensando aqui como que eu posso fazer o gancho para minha pesquisa também. É isso. Obrigada, Camila. E só para o que ela falou, isso é bem interessante, a gente pensar também que reparação vai muito além de questão pecuniária e de castigo, né? E bem que você trouxe. A justiça restaurativa provoca pensar como seria reparar Itaipu. Então, o que pode ser feito? Financiamento de projetos, de políticas públicas para o atendimento daquela população, que eles financiem grupos de estudos para poder viabilizar e trazer a articulação de acesso aos serviços públicos para aquela comunidade, criação de museus, criação de espaços coletivos para diálogo, parcerias, apresentações artísticas, junto com a comunidade, para trazer essa representatividade e reconhecimento, né, também da ancestralidade, trazer tudo. Então, são diversas coisas que podem ser feitas numa ideia de responsabilização e reparação em conjunto, né, que daí ela vai se responsabilizar em viabilizar, em arcar com as despesas, né, com todo o financiamento desses projetos, que vão ser revertidos para aquela comunidade, e não só, às vezes, uma reparação pecuniária. Então, está aqui o dinheiro, então eu vou pagar aqui 1 milhão,
tá aqui, faça o que for. Essas questões, por vezes, até pelo sistema burocrático que a gente vive, elas são muito fáceis de ser corrompíveis, de serem dizimadas, e esse dinheiro se perder e não se vê em projetos específicos. E quando faz o pequenininho, então vamos pulverizar esse dinheiro numa prática, vai financiar um projeto do doutorado da fulana tal, que está estudando sobre isso, ou vai pegar uma organização não governamental ou uma universidade que vai criar um instituto, que vai viabilizar uma articulação com a prefeitura para poder fazer isso, vai criar um museu, vai criar um festival, né, que vai ser anual, então vai se responsabilizar por 10 anos com esse festival aí, de trazendo. Então, são várias coisas que podem ser feitas em práticas que revertam para aquela população, para aquele sujeito que sofreu, né, até para dar essa amarração, né, em relação a isso. É só isso que eu ia falar. E fico muito feliz, gente, eu sei que acabou o tempo, né, aí fico à disposição, se também depois quiserem mandar perguntas, eu já mandei para a Diana ali também, que se vocês quiserem, depois que vocês discutirem, tiverem algumas perguntas, podem mandar, que daí eu tento trazer aí, responder, e também se quiserem me convidar de novo, estou à disposição. Oba! Gente, muito obrigada, Paloma. Muito obrigada, Paloma. Realmente incrível. A gente vai continuar pensando nisso tudo, porque essa é uma turma onde a gente discute muito tudo isso, dialoga muito sobre tudo que a gente traz aqui. Então, vamos levar esse final para a aula que vem, e a gente vai organizar, né, Jeane? Camila, vamos pensar num jeito de dar conta de tudo isso que hoje foi levantado e que a gente, infelizmente, não vai conseguir dialogar aqui. Muitíssimo obrigada, Paloma. Obrigada, gente. Um abraço, bom final de ano para vocês, se cuidem e fico à disposição. Igualmente, obrigada. E o pessoal,